Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Quero me esvaziar
estavam em algum canto daquela festa em Caná da Galileia. Queremos ser semelhantes àqueles cântaros, ó Pai querido, que estavam vazios, para que sob uma ordem de Jesus Cristo, Filho amado, sejamos cheios do melhor vinho. Queremos nos esvaziar essa noite, ó Deus, para que o Senhor nos encha como encheu aqueles cântaros. Tudo que é vazio simboliza tristeza, pranto, esquecimento, abandono. Queremos nos prostrar diante de Ti e chorar na Tua presença, vazios. E que essa noite o Senhor nos encha, faça um milagre em nós. Vinho simboliza alegria, segundo as Escrituras. E que possamos sair da Tua presença essa noite, nesta reunião, transbordando da melhor alegria. Alegria de ser filhos de um Pai. Alegria de não sermos mais órfãos. Alegríamos de ter um Pai que nos orienta, um Pai que nos ama, um Pai que mesmo com todas as nossas falhas, manias, deficiências, pecados, ainda assim tem uma misericórdia nova para nós todas as manhãs. Que possamos sair da Tua presença cheios da alegria. Alegria porque um dia o Senhor nos chamou e nos tirou de uma natureza pecaminosa das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Alegria porque um dia o Senhor tirou todas as escamas dos nossos olhos e nos fez Te ver como Pai, não só como Deus, não só como Criador de todas as coisas, não só como Senhor, não só o Teu poder, mas a Tua natureza paterna, mas o Teu amor por nós. Enche-nos, Pai, de alegria por estas razões. Que a Tua palavra, Pai querido, seja esse vinho novo sobre nós. Que a Tua palavra, Senhor querido, nos encha até transbordarmos. Que os Teus cuidados pelas nossas vidas sejam revelados através da Santa Escritura. Que o Teu amor por nós, que a Tua orientação, que a Tua voz nos dando o caminho, nos seja agora revelado pela palavra do Senhor. Pai, queremos nos esvaziar. Não queremos ter nada de nós mesmos para não misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano que eu carrego dentro de mim. Não quero misturar a Tua santa palavra com os lixos emocionais que eu carrego em minha alma. Não quero misturar a pureza do Teu Santo Espírito com a contaminação dos desejos da minha carne. Por isso, queremos nos esvaziar essa noite. Saímos daqui cheios, repletos daquilo que é Teu, daquilo que Te pertence. Queremos nos esvaziar de toda a nossa sabedoria humana, nos esvaziar de todo o nosso conhecimento teológico, nos esvaziar de tudo aquilo que é filosófico, de tudo aquilo que é humanista, de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é natural, para recebermos, ó Deus querido, aquilo que é eterno, aquilo que nos conduzirá para a glória, aquilo que nos assegura a eternidade. O que direi eu, Senhor, se só Tu tens as palavras que são de vida eterna?
Eu escondo o meu rosto diante de Ti, para que a Tua glória seja resplandecida sobre a minha face essa noite, ó Deus querido, que não seja eu, mas o Teu Espírito ministre as nossas vidas. Tudo que sair de dentro de mim, que for da terra, que for meu, que for natural, Pai, que o Senhor queime já dentro da minha memória, e que não saia uma vírgula da minha boca que não tenha sido originada do Teu alto e sublime trono, por amor e misericórdia de nós. Fale conosco, Senhor. Espírito Santo, adicione a cada palavra, a cada sílaba pronunciada, unção, graça, amor, para que estas palavras caiam, Deus querido, nesses corações, e que todos eles estejam receptivos como uma boa terra. Toda resistência que possa haver em meu irmão, em minha irmã, pela nossa natureza adâmica, por de repente alguém estar chateado comigo, ou não gostar muito daquilo que eu falo, Pai, que tudo isso seja despedaçado, Senhor, porque a voz é minha, mas a obra é sua. Então que a sua obra não cesse na vida de ninguém por fatores humanos, que a tua obra não cesse na vida de ninguém por sentimentos, por emoções perturbadas, mas que o teu reino avance em cada um de nós, Pai, que possamos estar sendo forjados para essa caminhada, forjados para essa batalha, que possamos estar nos levantando em nossos lares como homens e mulheres que temem ao Senhor, que buscam aos pés da sua cruz as respostas para estabelecer o teu reino de justiça em cada lar aqui representado, que em Ti possamos conseguir, ó Deus querido, as forças para conduzir os nossos filhos, Pai querido, com um caráter ilibado, com uma natureza, Deus querido, rendida ao Senhor, com uma mente cativa à Tua vontade. Que os nossos filhos rompam, que os nossos filhos possam ser como navios que sigram os mares e que enfrentem as ondas violentas desta vida, firmados na rocha que é Jesus Cristo. Que os nossos filhos superem todas as propostas deste mundo, que os nossos filhos não se rendam aos desejos da carne desta terra, do príncipe deste século. Que possamos em Ti e nas Suas palavras, Pai querido, fundamentar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, para que no dia mau, em oração, em jejum e devoção ao Senhor, venhamos a superar as tempestades, ainda que os rios transbordem, ainda que a chuva venha forte, ainda que os ventos sejam tenebrosos, estes lares não serão atingidos, por causa da Tua palavra. Que os casamentos sejam restaurados pela Tua palavra. Amor, respeito, carinho, reconhecimento, gratidão sejam restaurados nos relacionamentos entre cônjuges, por causa da Tua palavra. Oh Senhor, a Tua palavra, Senhor querido, é poderosa, a Tua palavra é instrução, a Tua palavra é a luz que dissipa toda a treva, a Tua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, a Tua palavra é a boa mão que tira toda pedra de tropeço de diante dos nossos pés, a Tua palavra é a espada que nos faz guerrear, a Tua palavra, Pai, a Tua palavra
a tua santa e poderosa palavra, a tua boa palavra, a tua palavra que é a mesma ontem, hoje e eternamente será, a tua palavra que jamais volta atrás, a tua palavra que não falha, a tua palavra que encoraja, a tua palavra que cura, a tua palavra que estabelece reinos e derruba reinos, a tua palavra que estabelece governos e tira governos, a tua palavra que sara, a tua palavra que liberta, a tua palavra que edifica, a tua palavra que ressuscita mortos, a tua palavra que liberta, Senhor, os escravizados, a tua palavra, Deus maravilhoso, que nos dá força para prosseguir e prosseguir e prosseguir até o dia em que nos encontraremos contigo. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos meditar na tua palavra, que essa santa palavra não seja desperdiçada, e que todo espírito contrário a ela caia por terra no poder do nome de Jesus. Toda distração, todo déficit de atenção quando a palavra é pronunciada, neste momento eu declaro neutralizado, sem efeito, falido na vida de todas essas pessoas, porque a tua palavra é fundamental para as nossas vidas. Por isso, Pai, fale conosco, ministre as nossas vidas, pela tua misericórdia, por causa da tua graça e do teu amor. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Antes de você sentar, dê um abraço aí a alguém. Aleluia. Graças a Deus. Amados, eu quero meditar com vocês. Nós estamos vendo uma série de mensagens sobre fundamentos da vida cristã. E no meio disso, do domingo passado para cá, nós estamos tratando sobre um assunto que é oração. Para quem não esteve aqui domingo passado, temos entendido da parte de Deus que 2015 será um ano de grande tribulação para os santos. 2015 será um ano em que os santos serão perseguidos. E a única maneira que existe de nos escondermos dessa perseguição é através de oração. Orar mais do que a gente vinha orando. Orar melhor do que nós vínhamos orando. Orar com mais fervor, com mais paixão, com mais lágrima. Essa será a única saída para não sermos atingidos. Por isso nós estamos caminhando nesse ano em cima de um tema que será o ano da oração. Eu ministrei semana passada algo sobre isso, quando os discípulos estavam às margens do rio e Jesus entrou no barco, começou a pregar para a multidão e aí desafia os discípulos: joguem as redes mais ao fundo.
E eles obedeceram, embora eles tinham já pescado a noite inteira ou tentado pescar. Mas eles obedeceram o Senhor. Toda a experiência que eles tinham, eles obedeceram ao Senhor. E temos entendido que ir mais profundo, lançar as redes mais profundo, é ter mais profundidade com o Senhor. Algumas pessoas não estão encontrando grandes peixes porque têm uma vida na superfície. E o Senhor está nos convidando a ir mais além e mais fundo. Falamos na semana passada que existem várias maneiras que são agradáveis ao Pai de nos relacionarmos com Ele. Mas a maneira que Deus mais gosta de se relacionar conosco é através da oração. É a forma como Deus mais se alegra de se relacionar conosco. Uma vida de oração. Nós estamos trabalhando e caminhando em cima disso. Vou falar hoje um pouco sobre isso, e nos próximos domingos também. Vamos estar desafiando vocês. Vamos fazer um cartão que vai se chamar oração de bolso, para você carregar na sua carteira, carregar no seu bolso. É uma forma de lembrar você de uma oração específica e diária que você precisa fazer. Vamos fazer esse cartão e vamos distribuir na igreja. Vai ser um lembrete para te provocar. E ali vai ter uma oração. Assim como os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração que nós podemos fazer, claro, sempre. Mas Jesus não quis deixar a sua oração para que fosse uma reza. Repetição de palavras. Reza é repetição de palavras. Vem do latim recitar. Mas Jesus quis revelar ali naquela oração algumas formas de nos relacionarmos em conversa com o Pai. Tanto que Ele quer que a gente se relacione com o Pai, que Ele começa nos ensinando: Pai Nosso, que estás nos céus. Ele quebra um protocolo dos religiosos. Talvez você não entenda muito bem o que é que significa isso que Jesus quis dizer. Quando os discípulos disseram: não sabemos orar, Ele disse: quando orarem, orem assim, Pai Nosso. E Ele começa a dizer: amados, talvez nós não tenhamos parado para pensar no que significa esta frase inicial, Pai Nosso. Jesus estava querendo revelar aos santos uma forma de nos comunicarmos com um Deus que até então era conhecido dos religiosos só como Senhor, como Deus. Os sacerdotes daquela época, os que iam orar nas esquinas e nas sinagogas, oravam se relacionando somente com Deus. Talvez eles diziam: Deus Altíssimo, Senhor Soberano. E Jesus vem e Ele quebra esse protocolo. Ele quer revelar para nós que precisamos nos relacionar com Ele, não desta forma tão cheia de ritual. Deus Altíssimo. E ainda hoje nós vemos pessoas que mudam inclusive a entonação da voz para orar. Nós vemos pessoas que fazem um tipo para orar. Jesus está quebrando justamente isso. Ele está dizendo: não importa as palavras, não importa a quantidade das palavras, não importa a beleza da sua oratória, não importa a eloquência. Jesus está quebrando tudo isso quando Ele ensina um princípio, que é a oração do Pai Nosso, como nos relacionar com Ele. Ele já quebra esse orgulho, Ele já quebra esse protocolo religioso, quando Ele diz: quando orarem, orem assim, Pai Nosso. Como Pai Nosso? Ele começa a revelar um caráter de paternidade que está em Deus. Por isso eu e você, quando formos orar a oração do Pai Nosso, deixou isso para mim e para você.
uma forma de como falarmos com Deus. Talvez você, quando ora, você fala: Deus amado, Deus Altíssimo. Não está errado isso. Mas o que eu e você precisamos aprender e usufruir é que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Pai. Max Lucado conta uma história da filha dele, Jane, num livro que ele escreveu, que ela se preparou por muito tempo para um recital de piano na escola dela, por muito tempo, 1 ano, ensaiando todos os dias. E no dia da apresentação na escola, o teatro da escola cheio, todo mundo se apresentando. Isso é muito comum nos Estados Unidos. E quando a Jane, que é filha do Max Lucado, do pastor Max Lucado, foi se apresentar, no momento da apresentação, ela se perdeu todas as notas. E o Max e a esposa dele, quando perceberam isso, sentados na plateia, fecharam os olhos e disseram: vai, filha, você vai conseguir, Deus ajude ela. Que ela retomou lá, concluiu a apresentação. As pessoas aplaudiram por educação. E quando acabou aquela apresentação dela, os pais foram encontrar com ela. E quando ela viu o pai e a mãe, ela saiu correndo para os braços do pai. Ele conta que, por ela ser de estatura pequena, abraçou e encostou a cabeça no peito dele e só falou uma coisa: papai. Aí deve começar a nossa oração. Quando erramos algo na nossa caminhada, quando falhamos em algo que deveríamos acertar, aí deve começar a nossa oração, correr para os braços do Pai e dizer: papai. Jesus, quando nos ensinou a orar, e Ele ensinou: ore assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele quer dizer, sempre que você for falar, fale com o Pai, não fale mais só com Deus. Não precisa dizer: oh Deus, de Isaac e Jacó, ei Deus, poderoso, precisa disso. Excelsior, Alfa e Ômega, aquele que tem nas mãos o nome de todas as estrelas escritas. O que era, o que é e o que está por vir, o que me encontra na profundeza dos oceanos e nas alturas dos mais altos cumes. Não precisa. Você pode, mas não precisa. Pai, o Senhor me conhece. Pai, o Senhor é santo. Pai, o reino é teu. Venha sobre mim, me ajude. Pai, eu preciso de socorro. É isso que Jesus quis anunciar. E nós precisamos começar a discernir isso se queremos ter vida de oração. E o que intimida as pessoas a orar, assim como, por que os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar? Porque eles cresceram, aqueles homens simples, pescadores. Outros que não eram tão simples, como Lucas, que era um médico. Mas o fato é que esses homens cresceram ouvindo um tipo de oração nas sinagogas que não era essa: Pai nosso que estás nos céus. Era cheio de protocolo, era cheio de tipo. Tinha que pôr uma
escola sacerdotal, tinha que ter uma indumentária. Jesus vem e quebra isso. Jesus vem e nos ensina a nos relacionar com o Pai, e não só com Deus. Mas quando eu olho a palavra de Deus e começo a ver em alguns personagens comportamentos que deveriam servir como exemplo para as nossas vidas, quando eu olho atitudes de alguns personagens bíblicos que estão relatadas com uma única razão, que eu e você venhamos a aprender com eles, com os seus acertos e também com os seus erros, percebemos que muitas vezes algumas pessoas não conseguem se achegar a Deus. Isso não é um privilégio só meu ou seu. Muitos outros, muito antes de nós, também tinham uma certa dificuldade para se achegar a Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não consegue se achegar ao Pai, não consegue ter relacionamento com o Pai. São poucos os que têm, por exemplo, a loucura na cabeça de colocar uma cadeira vazia do lado da sua cama e se sentar na sua cama ali, em frente àquela cadeira, só você e aquela cadeira que para a sua família está vazia, mas que você elegeu aquele lugar para que o Espírito Santo de Deus entre ali. A terceira pessoa da Trindade, que representa o próprio Pai, e você ali no seu quarto, aquela cadeira vazia, e você fala: Pai, eu preciso do Senhor. O Senhor sabe das dificuldades que eu estou tendo. O Senhor sabe que não está fácil. O que eu preciso fazer, Pai? Me mostra o caminho. Vai comigo. Simples assim. Mas muita gente não consegue se achegar ao Pai. Muita gente se achega a um Deus de milagres. Muita gente se achega com facilidade a um Deus provedor. Muitas vezes as pessoas se achegam com facilidade a um Deus que cura, a um Deus que liberta, e todos esses atributos estão nele. Mas, meus irmãos, qual o pai que, sabendo que um filho está enfermo, não vai mover céus e terra para que aquele filho seja curado? Amados, qual o pai que, sabendo que um filho está com as suas emoções em frangalhos, não vai fazer de tudo para que aquele filho seja curado das suas emoções? O que eu quero dizer com isso é que a sua cura, o seu milagre, a sua provisão, todas elas serão cuidadas pelo Pai. Então, nós precisamos aprender a nos achegar ao Pai, em amor ao Pai. O resto Ele fará por nós. Ele sabe do que precisamos. A Bíblia fala que Ele sabe das nossas necessidades. Ele nos conhece muito bem. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento dele, sem que Ele diga: possa estar aí. Ele sabe cada dia que o Hélio ficou desse jeito. Nenhum fio de cabelo ficou perdido pelo caminho. Jesus sabe onde caiu. E só caiu porque Ele quis. Ele é Pai. Mas muitas pessoas não sabem, não conseguem se aproximar do Pai, porque tem algo em nós que nos impede de nos aproximar do Pai.
Tiago, o irmão de Jesus, certa vez disse assim, que nós deveríamos nos aproximar de Deus. Que se nós nos aproximássemos de Deus, Deus se aproximaria de nós. Mas muitas pessoas não conseguem se aproximar do Pai, por uma única razão. Porque escolheram o lugar onde se sentem confortáveis. O lugar onde é seguro para nós, que é a superfície. Estar na superfície é fazer o que eu gosto. Eu não vou. Eu não quero. Eu não gosto. Estar na superfície é fazer aquilo que eu me sinto seguro. Prefiro aqui. Estar na superfície, eu gosto de fazer assim, do meu jeito. E na superfície, amados, nós vamos somente molhar os nossos pés. Ezequiel disse que haviam águas mais profundas. Ele disse que se nós experimentássemos um pouco mais, haveriam águas até os nossos arteiros. E que se caminhássemos um pouco mais, as águas bateriam em nossos jeitos. E se permanecêssemos caminhando, as águas dariam em nossos lombos. Mas a gente não quer sair da nossa zona confortável. A gente gosta de ficar na superfície. E na superfície, nós corremos um risco de estar alimentando a nossa carne. Eu não gosto de fazer, eu não gosto de ir, eu prefiro desse jeito, daquele jeito eu não concordo. Isso é alimentar a carne. Ficar por muito tempo na superfície só serve para uma coisa: fortalecer a nossa carne. Colossenses capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo nos ensina o que precisamos fazer com a nossa carne. Ele diz que nós temos que matar a nossa carne. E só há um meio de nós matarmos a nossa carne: não alimentando ela. E ficar na superfície é alimentar a carne, fazer do meu jeito. Eu não gosto daquele outro, é assim que eu prefiro, é assim que eu entendo que é o certo. Eu sei muito bem como são essas coisas. Isso, ao contrário do que deveríamos fazer, que é matar a carne, só fortalece a nossa carne. E qual é o perigo de fortalecermos a nossa carne? Qual é o perigo então de permanecer na superfície, querendo fazer do seu jeito, do jeito que você gosta? O perigo de alimentar a nossa carne é que quem alimenta a carne vive segundo a carne. E tem um monte de gente que ouve de Deus, que acha que serve a Deus, que está dentro de uma instituição, mas que é alimentado pela carne e, portanto, vive segundo a carne. Uma pessoa que vive segundo a carne é difícil de relacionamento. A pessoa que vive segundo a carne, você não pode chamar a atenção dela, porque a carne dela é uma ferida exposta e aberta, cheia de pus, inflamada. Qualquer coisa, quem já teve uma ferida aberta sabe o que eu estou dizendo. Se derrama água, arde. A água não faz mal para ninguém. Mas a água, algo bom, uma ferida aberta, arde.
O que dirá metiolato? Uma ferida aberta. O que dirá no hospital que tem que escovar a ferida aberta? A pessoa que vive segundo a carne, você não pode chamar a atenção dela. Você tem que cuidar do que você prega, porque o que você prega vai ofender e a pessoa vai até sair da igreja. A pessoa que anda segundo a carne, é difícil até para aconselhar ela. E você vai, aconselha, ela fala, ah, tá, entendi. Daí você não diz o que ela quer ouvir, ela vai no outro. Preciso de um conselho, ela fala a mesma coisa, o outro fala uma coisa, ah, tá, você não disse o que ela quis, ela vai no outro. Ah, tá, se você já disse. Até ela encontrar alguém que diga aquilo que ela quer ouvir, que a carne dela quer ouvir. A pessoa que anda segundo a carne não pode andar em grupo, não pode ter comunhão, porque todo mundo fica com medo dela. A pessoa que anda segundo a carne não tem amigos, porque é só o jeito dela que é o que vale, é só o sentimento dela que importa. A pessoa que anda segundo a carne é egoísta. Ninguém percebe as minhas dores, ninguém nota as minhas dificuldades. A pessoa que anda segundo a carne, ela tira conclusões precipitadas e erradas sobre outrem. E o pior de tudo, da pessoa que anda segundo a carne, ela bloqueia a possibilidade de andar como deveria andar, que é pelo Espírito. Porque, amados, quem dirige, quem gerencia, quem audita uma vida que caminha segundo a carne, são as trevas, é o reino das trevas e seu príncipe. É ele que milita em favor da pessoa que anda segundo a carne. É ele que fomenta um espírito de guerra civil dentro da pessoa que anda segundo a carne. A pessoa que anda segundo a carne, ela é uma guerra civil ambulante, ela está disposta a guerrear com qualquer um, a qualquer hora, por qualquer motivo. E quem fomenta, quem alimenta, quem fornece os suprimentos para a pessoa que anda segundo a carne é o inferno e o seu príncipe. Por isso que eu afirmo para vocês, quem anda segundo a carne não consegue andar como deveria andar, segundo o Espírito. Porque essas duas coisas não caminham junto, trevas e luz, não caminham junto. O apóstolo Paulo, certa vez ele vai à igreja de Roma, uma igreja que avançava influenciada por sofismas, por dogmas, que deturpavam, confundiam a palavra do Senhor, que mascaravam a verdadeira essência da palavra, que faziam com que as pessoas criassem facções dentro da igreja, divisões, porque eles estavam na superfície, fortalecendo a sua carne. E o apóstolo Paulo vai à igreja de Roma, e ele faz um pronunciamento, dizendo do perigo de se ficar nessa superfície religiosa, e não ir mais fundo, e não mergulhar onde você perde o controle da sua vida, porque Jesus só passa a controlar a nossa vida a hora que nós perdemos o controle da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, enquanto você está segurando alguma coisa da sua vida, enquanto você está segurando um manche de alguma área da sua vida, saiba, Jesus não vai colocar a mão, Jesus só toma a mão quando você larga, quando você vai onde você não tem domínio, você não tem controle, você não está a pé mais lá, e aí ele te faz submergir. O apóstolo Paulo vai à igreja de Roma e fala do perigo disso, e ele diz assim: quem vive segundo a carne
a mente voltada para as coisas da carne. Meu irmão, por Cristo, preste atenção nisso. Meu querido, vem aqui, Aurélio, por favor. Faça alguma coisa que você queira fazer aqui em cima. Qualquer coisa. Não sei. Alguma coisa? O que você fez, meu irmão? Alguma coisa a mais? Faça o que você quer. Faça. Vem perto de mim. Luciano, vem aqui e faça alguma coisa. O que você quiser. Seja mais criativo que o Tio. Aquela. Quem fizer, eu dou R$100. O apóstolo Paulo vem dizer assim: quem fica na superfície, quem fica nessa vida religiosa, quem vive segundo a carne, ele diz, tem a mente voltada para a carne. O que esses dois amados irmãos fizeram aqui foram algumas coisas. Ele deu tchau, veio perto de mim, ele entrou dando cabarota, depois fez o negócio da perna. A única coisa que ele fez que eu pedi foi o negócio com a perna. O resto que ele fez porque o corpo dele e o corpo dele receberam um comando da mente. Vocês estão entendendo o perigo de ter uma vida na superfície? Ele fala: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja. Aí a nossa mente, obrigado, vamos aplaudir Jesus na vida deles? O que ele queria dizer, meus irmãos, é que se nós ficarmos na superfície, se nós não mergulharmos um pouco mais fundo, se nós não nos envolvermos um pouco mais, se nós não entendermos a necessidade que temos de nos relacionar com o Pai, não só como Deus provedor, curador, milagreiro, mas com o Pai, nós vamos continuar na superfície, fazendo as coisas, segurando as coisas na nossa vida em nossas mãos, administrando as nossas coisas com o nosso braço forte, cuidando da nossa casa da mesma forma como os meus pais cuidavam, os meus avós cuidavam, presos a raízes culturais, presos a raízes religiosas, não permitindo que a nossa mente seja cativa ao Pai. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, se nós fizermos isso, nós então vamos estar na superfície. E se estivermos na superfície, vamos estar andando segundo a carne. E se andarmos segundo a carne, a nossa mente fica voltada para as coisas que a carne deseja. Diga assim comigo, pode confiar que o que você vai dizer é verdade. Diga assim: Deus, eu sei que tudo que a minha carne quer não é bom. E se nós vivemos segundo a carne, se nós vivemos nessa superfície, do meu jeito, não vou porque não gosto, não faço porque não quero, eu tenho controle, eu cuido, eu faço, meu corpo está cansado, minha mente está abalada, a minha emoção está em frangalhos, não tenho motivo para procurar Deus. Por que eu vou procurar o Pai? Por que eu vou procurar o Pai? Por que eu tenho que ter essa intimidade com o Pai? Por que eu tenho que ter essa cadeira? Soltar palavras no espaço para ninguém? Se nem o pessoal da Sky me atende direito, Deus vai me atender?
apóstolo Paulo está falando que essa mentalidade é uma mentalidade de quem vive segundo a carne. Tem a sua mente voltada somente para as coisas que a carne deseja. Se é alguma coisa para alimentar a carne, tem força para levantar da cama. Se é alguma coisa para alimentar a carne, move céus e montanhas. Se é alguma coisa para alimentar a carne, põe dinheiro. Se é alguma coisa para alimentar a carne, vai até meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. Se é alguma coisa para alimentar a carne, faz das tripas ao coração, mas alimenta a carne. Assim é esses que vivem segundo a carne. A sua mente está voltada para o que a carne deseja. Mas ele vem e diz algo, ele complementa algo. Eu estou lendo Romanos 8:5. Diz assim: mas aqueles que vivem segundo o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. Andar segundo o Espírito é ir mais fundo em oração. Andar segundo o Espírito é se colocar na presença do Pai em oração, despido de todo o orgulho, de toda a altivez, de toda a soberba. Sabe, quando eu penso nas histórias da Bíblia, eu me lembro de quando o reino de Salomão acabou. Israel foi dividido em 2 reinos, Israel e Jerusalém, ou melhor, Israel e Judá. 10 tribos compunham a tribo do norte e 2 tribos compunham a tribo do sul, Judá e Benjamim. E por muito tempo caminharam assim. E a palavra de Deus nos revela algo muito importante. Uma dessas nações que se estabeleceu no reino do norte, a Síria, ela conquistou várias batalhas, várias guerras. Eram brigas pela rota do comércio que havia para levar as mercadorias para as cidades mais ricas que formavam a Mesopotâmia. E ali naquele trecho, muitas batalhas eram travadas. E a Síria ganhou várias dessas batalhas. Várias dessas batalhas. Cada oficial sírio, que era conhecido como Sarim, cada oficial, ele liderava 120 homens. A palavra de Deus nos revela isso em 1 Reis, 2 Reis, que também havia um outro tipo de oficial, que comandava uma companhia de 1000 homens. Esse oficial era o Degel, que significa do hebraico uma divisão de milhares. A cada 1000 homens tinha um Degel, um tipo de comandante. Mas havia um que era um general de todo o exército sírio, Degalim, que comandava todas as tropas sírias, milhares e milhares de homens, e um general comandava todos eles. Amados, a Síria era uma potência. Tinha um tipo de incursão que eles faziam que se chamava razia, do hebraico, razia, que era uma incursão que eles não matavam as pessoas. Eles pegavam os nômades, os seminômades e os pequenos vilarejos, e eles não matavam absolutamente ninguém. Mas a Síria tinha uma habilidade muito grande para entrar no arraial deste povo, e eles saqueavam tudo que eles tinham. E junto com isso levavam normalmente jovens e mulheres escravas. E a Síria se tornou uma grande potência, uma temida potência, e todo este exército
O nome dele era Naamã. Vocês têm noção da autoridade desse cara? Como é que fala? Insígnia que ele tinha. Comandava toda aquela potência. Acontece que Naamã tinha uma lepra. Ele tinha um problema muito sério. Estava consumindo ele. E numa dessas incursões que o exército sírio fazia, Naamã tomou para si uma escrava e levou para dentro da sua casa para servir a sua esposa. E aquela mulher havia sido criada ouvindo acerca do Deus de Israel. E aquela mulher, mesmo como escrava, numa outra nação, ela guardou a palavra do Senhor em seu coração. E no momento certo, a palavra de Deus nos fala em 2 Reis, no capítulo 5, aquela moça disse à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã, na sua potência de governo, recursos que ele devia ter, gastou o que tinha e talvez o que não tinha, com remédio, com tratamento, com médico, e nada. Eu penso que nessa hora, essa moça, ela é tomada por um espírito de ousadia, e ela fala: se ele estivesse diante do profeta em Samaria, ele seria curado. Naamã ouve aquilo. Naamã vai e pede autorização para o seu rei, para que ele possa ir, e que os reinos, as aldeias, o povoado que ele encontraria no caminho, porque ele andou 183 quilômetros de Dotã, que é onde ele estava, até Samaria. 183 quilômetros hoje é rapidinho de carro, mas naquela época, meus irmãos, e para que aquele povo, que quando visse Naamã não ficasse morrendo de medo, ele pega uma carta para o rei, indicando ele para o rei da Samaria, para que quando ele chegasse lá não pensasse que era mais uma artimanha de Naamã. Está chegando aqui que está doente e vai saquear todos nós. Então o rei dá uma carta. Naamã vai, se apresenta e mandam ele até o profeta. Ele imaginou que seria recebido pelo profeta com honras diplomáticas. Tem gente que é assim, chega na igreja, ou está na igreja, quer ser tratado como estrela, quer ser tratado como santo, como santa, como doutor em divindade. E se não me tratam assim, então eu não gosto. Eu só gosto de quem estende o tapete vermelho para mim. Eu só gosto de quem me chama de apóstolo. Eu só gosto de quem me chama de pastor, mestre, evangelista, bispo. Ele achou que ele ia ser tratado com honras diplomáticas pelo profeta Eliseu. Sou Naamã, acostumado da ordem, a milhares e milhares, o temido Naamã. Eliseu nem atende ele. Eliseu manda o seu moço, Geazi, vai lá e diga para ele que ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão, do hebraico, significa, Jordão significa aquele que desce. Porque é o único fenômeno no mundo, o Rio Jordão, que se encontra entre duas colinas. A sua fonte está a 583 metros acima do nível do mar. E ele desemboca no Mar Morto a 290 metros abaixo do nível do mar. Então, ele é assim. Por isso, o Jordão significa aquele que desce. Eliseu mandou ele propositalmente ir no Jordão, e o Jordão não era nenhum belo rio naquela época. Existiam outros rios melhores, mais limpos, mais bonitos e imponentes.
Mas o significado do Jordão, aquele que desce, o profeta sabia que o que estava impedindo Naamã de estar na presença do Deus que cura, do Pai poderoso, era o orgulho dele, era a altivez dele, era a vaidade dele. O que nos afasta de um nível mais profundo é termos uma vida dirigida pela carne, que nos faz ter uma mente voltada para os desejos da carne, e tudo que é desejo da carne se transforma em algo que o homem com maior sabedoria em toda a face da terra resumiu em Eclesiastes. O homem mais sábio de toda a história da terra chama-se Salomão. E Salomão, o homem de maior sabedoria em toda a face da terra, e que experimentou tudo que vocês possam imaginar de acima, de melhor, de top, de mega, foi ele. E Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, vaidade, tudo é vaidade. Todas as coisas que são da carne, em que eu tenho a mente voltada para estas coisas, desembocam num lodo chamado vaidade. O que impedia Naamã de descer, de se humilhar, era a sua vaidade. O que nos afasta do milagre em nossas vidas, meus irmãos, é a vaidade de achar que a gente é alguma coisa, de achar que merecemos alguma coisa. Eu não mereço ser tratado assim, eu não mereço isso ou aquilo, eu não mereço isso que eu estou passando. Realmente eu e você não merecemos absolutamente nada, tudo é pela graça. E se o Senhor não deposita mais na minha vida e na sua vida, é por uma única razão: nós somos ingratos. Mas não está acontecendo em minha vida, pastor. Por que é que as coisas não avançam? Porque você não é grato por aquilo que você já tem. O pecado original, escute isso, o pecado original de Adão e Eva foi ingratidão. Por que Deus não se move na vida de um ingrato? Porque tudo começou por causa da ingratidão. Deus odeia a ingratidão. Deus não suporta a ingratidão. E por causa da vaidade, nós somos ingratos. Por causa da vaidade, nós não nos movimentamos como Deus gostaria que nós nos movimentássemos. Por causa da vaidade. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam, tudo o que necessitavam, por vaidade de conhecer a revelação do bem e do mal. Foram ingratos por tudo que Deus tinha feito por eles, formado ele no pó da terra. Percebeu que ele precisava de uma auxiliadora, para que ele não sofresse aquela intervenção cirúrgica, fez com que ele caísse em sono profundo. Da sua costela fez a auxiliadora, uma obra perfeita, linda. Não havia impureza, caminhavam do lado das feras do campo, tinham que comer, tinham que beber, e acima de tudo, tinham comunhão com Deus todos os dias. O próprio Deus descia no jardim e caminhava com eles. O que mais Adão e Eva podiam precisar? Mas pela vaidade, quiseram conhecer o que não estavam prontos para conhecer. E por ingratidão a tudo que Deus já tinha feito, se renderam à proposta da serpente. Tem gente que se rende à proposta da serpente todos os dias.
por vaidade e por ingratidão. Essas coisas nos impedem. Naamã teve que descer. Naamã desceu. E não foi uma vez que ele precisou descer. Ele tinha que descer 7 vezes. E da 7ª vez que ele desceu, o que Deus está falando para mim e para você é que nós precisamos aprender a nos humilhar. E não é uma vez só, é repetidamente que temos que nos humilhar. Ainda que você tenha uma posição, ainda que você seja alguém, ainda que você tenha conhecimento, ainda que você tenha recursos, ainda que você seja isso ou aquilo, ainda assim, a Bíblia fala que aqueles que se humilham serão exaltados. Mas tem muita gente buscando exaltação sem antes descer. E não é assim que funciona na Bíblia. Primeiro eu preciso me humilhar para depois ser exaltado. Se você quer exaltação, meu irmão, minha irmã, humilhe-se, prostre-se, chore, se coloque no lugar de menor relevância, e o Senhor te exaltará em lugares altos. Faça aquilo que ninguém quer fazer, e o Senhor colocará você para fazer aquilo que só os que Ele separa que conseguem fazer. O Senhor, ela nos diz que só há uma maneira de conseguirmos estar na presença do Senhor, só há uma maneira de conseguirmos nos achegar a Ele, para que Ele se achegue a nós, como Tiago nos ensina no capítulo 4. Quando nós estamos livres de tudo isso que a gente amontoa na superfície, quando nós estivermos livres dessa vaidade, estivermos livres dessa nossa natureza carnal, que acumula e desembota numa coisa chamada orgulho, que se mistura com tudo isso. E a palavra do Senhor é muito clara. O Senhor diz que Ele rejeita os orgulhosos, mas se alegra nos humildes. Ele rejeita os orgulhosos. Por que que muitas pessoas não conseguem ir mais fundo com Deus? Porque Ele rejeita. Porque nós somos orgulhosos. Nós temos orgulho. Nós temos dificuldade de dizer quem somos de fato. Nós temos dificuldade de dizer, olha por mim, porque eu sou um orgulho só. Naamã desceu 7 vezes. Repetiu por 7 vezes um ato de humilhação. Eu fico imaginando o rosto, a face, a expressão dos soldados que acompanharam ele. Está obedecendo o que o servo do profeta mandou ele fazer. Naamã está mudando, hein? Na 7ª vez ele se levanta sarado. Mas a natureza dele de achar que a posição, que os recursos dele, ele pega e vai, volta curado até o profeta, e ele oferta para o profeta riquezas, ouro e prata. E o profeta rejeita tudo isso. E a história vai longe, porque Geazi, esse moço, trai o profeta e sai correndo atrás e toma para ele algo que não deveria ter tomado. O que eu quero dizer é que nós precisamos nos humilhar e permanecer com uma natureza humilde. Ainda, meu irmão e minha irmã, que você seja o tal, ainda que você seja a tal, ainda que você tenha a posição, ainda que você seja rico, poderoso, milionário, que você tenha uma empresa, que você tenha influência, que você tenha o que quer que seja, você não deve se humilhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, e daí lá com os seus tesouros, e dizer, olha, está aqui os meus tesouros. Deus é tão bom comigo que eu estou franqueando os meus tesouros a você, Deus. Olha, Deus não precisa da sua riqueza, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele só quer ser seu pai, Ele quer comunhão com você, Ele só quer tempo com você, Ele só quer que você se humilhe ao Pai e diga, Pai, Papai. É isso que Ele quer.
Nós precisamos entrar num nível de profundidade maior com Deus em 2015. Só isso vai nos livrar da perseguição. Só isso vai nos livrar daquilo que está por vir nesse ano. Você vai ser perseguido no seu trabalho cristão. Você vai ser perseguido no meio da sua parentela. Você vai ser perseguido na sua rua, com a sua vizinhança. Escute, quem tem ouvidos, escute o que o Espírito está dizendo. Depois que as consequências virem à tona, não chore o leite derramado, porque nós estamos tendo o privilégio de ser avisados pelo Espírito Santo de Deus o que vai nos esconder. O esconderijo do Altíssimo nós só vamos descobrir aonde é, com profundidade de vida de oração. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. O Senhor está nos chamando para confiar na destra poderosa dele. Em oração, irmão. Nós vamos incentivar vocês a orarem. Nós vamos estar fazendo movimentos aqui de oração, para que vocês desenvolvam o desejo de descobrir um lugar que talvez ainda não foram, mais fundo. Eu sei que muitos de vocês têm muito tempo de igreja. Eu quero dizer que com todo o tempo de igreja que você tem, ainda assim, existe um lugar mais fundo que você ainda não foi. Porque aqueles pescadores disseram assim: Senhor, pescamos a noite inteira, já jogamos a rede no fundo. Eles eram também experientes, como muitos crentes que estão aqui são experientes. Só que eles não fizeram por saber isso ou aquilo, eles fizeram por obedecer. Pedro disse: mas se é tu que está mandando, nós vamos jogar. Então, entre num nível de oração, não porque eu estou sugerindo, porque Deus está mandando. Lance a sua rede um pouco mais no fundo, não porque eu estou sugerindo, mas porque Deus está mandando. E aí, então, meus irmãos, vocês vão ver que 10.000 cairão à sua direita, 1.000 à sua esquerda, mas praga alguma te atingirá. Praga alguma te atingirá. E aí você vai crer nesta palavra. E aí você vai crer no que o Espírito está dizendo. Nós vamos ver muita gente sucumbir. Nós vamos ver muita gente afundar. E se nós não estivermos em oração, não adianta estar com dízimo em dia, não adianta ser ofertante na casa do Senhor. O Senhor está dizendo que é prioridade para sermos livres da perseguição que haverá sobre a igreja, que já está acontecendo. Nós temos que nos esconder nos lugares profundos. E para chegar lá, só tem um meio: não é fazendo oferta de sacrifício, não é fazendo campanha e nem comprando coisinha, é com oração. Nós vamos entregar para vocês muito em breve um cartão, e consta nesse cartão 4 ou 5 frases. Você no começo vai achar que é uma reza, mas cada frase dessa, no decorrer das mensagens, você vai entender que cada frase dessa aciona uma área de oração infinita. Cada frase aciona uma linha de pensamento em oração ao Pai, que não tem fim. 4 ou 5 frases que darão a vocês a cada dia razões e motivos para estar na presença do Pai, buscando a face dele da forma que ele mais gosta, que é em oração. E aí então ele mesmo vem e nos esconde debaixo das suas asas. Você consegue imaginar o que é o Altíssimo nos escondendo debaixo das suas asas? Quem haverá de ter ousadia suficiente de encostar em um filho dele que estão debaixo das suas asas? Você consegue imaginar o Deus Altíssimo? Você consegue imaginar o nosso Pai Todo-Poderoso? Você consegue imaginar aquele que descansa os seus pés sobre a lua? Você consegue imaginar aquele que é infinito em poder, acolhendo eu e você debaixo das suas asas? Quem ousará tocar em nós? Quem ousará
mexer com a nossa casa. Aquele mesmo que morreu, que enfrentou a cruz no meu lugar, no seu lugar, com coragem, ousadia, submissão. Aquele que ao terceiro dia se levantou dentre os mortos. Você consegue imaginar o que é Cristo se levantando dentre os mortos? O espírito da morte, o desespero do espírito da morte, quando Jesus começa a se levantar lá das trevas, no meio da morte, da escuridão da morte, Jesus começa a levantar. Você consegue imaginar o desespero do espírito da morte? Ele se levanta dentre os mortos. Ele toma a chave do inferno e da morte das mãos do nosso inimigo, com poder e autoridade. E agora transfere sobre mim e sobre você esta autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões em seu nome. Se eu e você temos autoridade para isso, quem dirá a autoridade que ele tem? E quem é que mexerá no filho seu, escondido debaixo das suas asas? Esse é o lugar reservado para aqueles que tiverem vida de oração. Meus irmãos, eu concluo aqui. Você tem duas escolhas a fazer. Uma, ouvir o que o Espírito está dizendo e começar a se mover nesse sentido, ou outra, continue indiferente, continue tocando a sua vida do jeito que você está tocando até aqui. E espere para ver. Espere para ver. Mas não se lamente depois, porque talvez não haja tempo de corrigir. Não se lamente depois, porque o Senhor está revelando o amor dele e nos alertando. E se você for, no mínimo, atencioso à leitura da Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver quantas vezes o Senhor alertou o seu povo. E o que aconteceu cada vez que o povo virou as costas para aquilo que Deus falou. E a consequência que alguns deles sofreram. E quantos não puderam mudar as consequências das suas escolhas. Eu creio que isso seria suficiente para nós tomarmos uma decisão inteligente essa noite. De começarmos hoje a nos posicionar de uma forma diferente na nossa vida de oração. Faça coisas inusitadas. Por isso nós vamos dar um cartãozinho, algo inusitado. Põe a cadeira lá no seu quarto, do lado da sua cama. Faça alguma coisa que provoque, que desperte, que lembre você que você precisa orar todos os dias, diferente do que você orava. O Senhor não se importa com a beleza das suas palavras. O Senhor não se importa nem com o lugar. O que o Senhor se importa é com a verdade do seu coração na hora de falar com Ele, com a simplicidade, e acima de tudo, que você se coloque como filho na presença do Pai, e não como você é, não na sua posição, não com a sua riqueza, nem com os seus títulos, mas como filho se coloca na presença do Pai. E assim o Senhor nos guardará de todo ataque, de todo dardo inflamado do maligno, de toda perseguição. Só assim Ele nos guardará. Quem tem espíritos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu encerro com alguns pontos de que Tiago, no capítulo 4, nos exorta. Ele diz, nos lembrando que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Meu irmão e minha irmã, se você é amigo das coisas do mundo, você é inimigo de Deus. Tiago fala que quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Se você ainda gosta de ouvir música do mundo, porque você acha que isso não tem nada a ver, e você tem discurso, mas eu uso roupa do mundo, eu como comida do mundo, eu tenho computador do mundo,
e não posso ouvir música do mundo. Tem gente que tem esse discurso. E eu tenho aprendido em Provérbios que se meter em briga boba é igual querer segurar um cachorro pela orelha. Você vai ter problema. Eu não entro nessa discussão. Eu só lanço o pensamento segundo a palavra. Se você ainda gosta das coisas do mundo, se tem prazer nas coisas do mundo, saiba que você é amigo do mundo. E a palavra fala que quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, meu irmão, a escolha é sua. Tiago ainda nos fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas que Ele encontra graça nos humildes. Então, se você quer continuar vivendo uma vida de orgulho, saiba que Deus está se opondo a você. Ele ainda fala: submetam-se a Deus, aceite o que Deus fala, obedeça ao Senhor, viva a orientação dele, e aí então resista ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo só não foge de muitas casas porque você não se sujeitou a Deus, porque você não está na superfície alimentando a sua carne, e a sua carne gera em você uma vaidade, e essa vaidade produz em você um orgulho, e Deus resiste você. E se Deus resiste você, você não consegue se sujeitar a Ele. E se você não se sujeita a Ele, você não consegue então resistir ao diabo. E se você não resiste ao diabo, ele não foge de você. Talvez ele more na sua casa, em cima do seu lado. Vocês entendem a consequência? Vocês entendem a lógica das coisas? Vocês acham que Deus está brincando com essas coisas? Aqui existem respostas para a minha vida e para a sua vida, para a minha realidade e para a sua realidade. E conforme for a sua realidade, aqui estão as respostas do porquê você passa o que passa. Portanto, faça uma escolha. Ele diz também: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus em oração, Ele se aproximará de vocês. Eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não percebo Deus. É porque você está tão distante dele que você não nota Ele. Aproxime-se, Tiago diz, aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de você, e você vai começar a perceber Ele. Eu desafio vocês: entre no seu quarto escuro, feche a porta do seu quarto, apague as luzes, com cadeira ou sem cadeira. Se puder, coloque uma música de fundo, porque a música ajuda você a permanecer concentrado. Senão tem uma coisa que a pessoa entra em oração, ela sofre do distúrbio de déficit de atenção na oração. Começa a pensar em outras coisas e para de orar. Ligue uma música, entre no seu quarto, feche a porta, apague as luzes e comece a clamar ao Pai. Eu asseguro que vai começar a arrepiar a ponta do seu pé. Você vai sentir arrepio na nuca. Você vai ter até medo. Sabe por quê? Porque isso é 0,00001 da glória de Deus sendo manifestada lá no seu quarto. É tão tremendo, é tão poderoso que dá até medo. É um volume. Você sente um volume nas suas costas. Você sente um volume invadindo o quarto. Você sente uma movimentação diferente e você corre a acender a luz. Você se arrepia todo. Você pensa até que é o diabo, porque você não está acostumado com o seu pai e você confunde ele com Satanás. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É o que Tiago está dizendo. E ele encerra falando assim no versículo 10 do capítulo 4: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus. Se coloque em pé.
Senhor com uma canção. Em seguida eu quero orar com vocês alguns minutinhos. Quero colocar em oração o Claudinei Maciel, que é um dos rapazes desse acidente. Ele passou por uma cirurgia, ele está na UTI, também quero orar por ele. Vamos adorar ao Senhor um pouquinho mais, dedique alguns minutos mais a Ele. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir. Faça dessa música a sua oração. Fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir.
em forma de música. Senhor, nós somos feitos à sua imagem e semelhança, mas sabemos que o Senhor não se parece conosco. Sabemos que o Senhor não pensa como nós pensamos. Sabemos que o Senhor não é semelhante a nós em nada. Por isso, Senhor, ensina-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos, Pai querido, a aprender a guardar a Tua palavra em nosso coração. Que essa palavra não se dissolva, não se perca, Deus querido, em algum lugar dentro de nós. Que essa palavra nos conduza a lugares mais profundos. Que essa palavra nos convença de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, e que nos impulsione a descermos o nosso Jordão, para sermos curados da nossa lepra emocional chamada vaidade, orgulho, soberba, coisas que nos afastam de Ti, coisas que trazem para dentro da nossa vida a gerência do inimigo das nossas almas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos convença pelo Teu Espírito Santo de que precisamos crescer. E só assim alcançaremos o Teu favor nos lugares profundos. Só assim alcançaremos as Tuas mais ricas bênçãos que estão guardadas nos lugares profundos. Só assim alcançaremos o esconderijo, a paz e o descanso que estão nos aguardando nos lugares profundos. Que possamos mergulhar a ponto de não sermos encontrados, confundindo o arraial do nosso inimigo e avançando, Deus querido, em direção dos Teus braços, Te abraçar e falar: Papai, erramos, falhamos, nos preparamos para acertar, mas erramos, Papai, e eu sei que o Senhor nos acolherá. Muito obrigado, Pai, pelo Teu favor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor foi luz para o nosso caminho. O Senhor foi lâmpada para os nossos pés. Eu Te agradeço, Espírito Santo, pela Tua palavra. Eu Te agradeço porque o Senhor se moveu entre nós. E agora, Pai, que nós possamos tomar as nossas decisões em cima daquilo que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a não errarmos. Amém e amém. Aleluia. Eu quero fazer duas orações. Queria que você que precisa de cura, sai do seu lugar, venha até a frente. Você pode representar alguém se você quiser. Você que precisa de libertação em alguma área da sua vida, sai do seu lugar e venha à frente. E você que está sentindo saudades de alguém, você sente saudades de alguém, o Senhor quer aliviar essa dor das saudades que você sente. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqui estão os Seus filhos, Senhor, aqueles que o Senhor conhece muito bem, aqueles a quem o Senhor formou, criou e trouxe até aqui. Pai, nós vemos, Senhor, o tempo todo Jesus Cristo se movendo
em favor dos enfermos. Nós vemos, Pai querido, Jesus, quando encontrou aqueles cegos no caminho e os fez enxergar. Nós vemos como Jesus encontrou aquele homem da mão mirrada no templo e curou a sua mão. Nós vemos como o Senhor Jesus entrou na casa de Jairo e trouxe sua filha à tona. Pai, nós vemos como Jesus encontrou aquele paralítico ao lado daquele tanque chamado Casa de Misericórdia, Betesda. E Jesus falou para aquele paralítico: levanta, toma tua cama e vai, anda. Nós vemos que Jesus, quando soube da notícia do seu amado amigo Lázaro, que já estava morto, e Jesus disse que ele dormia. E quando Jesus foi até ele, em Betânia, chegando ali, Jesus, profundamente entristecido, ergue a sua voz aos céus e clama ao Pai, e dá uma voz de comando àquele que já estava morto, dizendo: Lázaro, venha para fora. Pai, eu sei das virtudes do seu Filho amado Jesus. Eu sei que Ele ainda opera milagres e maravilhas. Senhor, é movido por todas essas histórias que eu me dirijo até o seu alto e sublime trono, e em nome do teu Filho Jesus Cristo, como intercessor desses irmãos, esses irmãos que estão enfermos, como intercessor, ó Pai querido, deste rapaz Claudinei que está nessa UTI, como intercessor da Maria Paula, que não está bem, como intercessor desses que estão aqui, Deus querido, com o coração apertado pelas saudades que sentem de alguém. Pai, é sabendo que Jesus fez o que fez, é crendo que Jesus fez o que fez, que eu confio na oração que faço agora, porque não faço por mim mesmo e nem para mim mesmo,
coração. Eu suplico a Ti, Senhor, para que tudo aquilo que tem tirado a paz dos Seus filhos, o sossego dos Teus filhos, caia por terra. Por isso, em Teu nome, eu me oponho ao inferno e a Satanás. Por isso, em Teu nome, eu vou contra a todo plano do maligno contra estas vidas. Por isso, debaixo do sangue do Cristo Redentor, eu agora adentro na presença do inferno, dos demônios, e neutralizo, imobilizo, declaro falido todo plano, toda gerência, toda enfermidade, toda praga, toda peste que você tem lançado contra estas pessoas, no poder do nome de Jesus. Eu estou saqueando o inferno, arrancando as enfermidades, arrancando os grilhões, os ferrolhos como despojo de guerra, e entrego tudo aos pés da cruz do Salvador. Todo despojo desta guerra, eu entrego toda a enfermidade, todo o vício, toda a prisão aos pés da cruz do Salvador. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação seja ao Senhor dos Exércitos, o nosso general, aquele que peleja por nós. Eu declaro este povo sarado, liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu libero esta palavra como decreto, ser curado, ser liberto, em nome de Jesus, de uma vez por todas, de uma vez por todas. Eu declaro, Claudinei, aí nesta UTI onde você está, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você é tocado agora pelo Espírito Santo de Deus. Mude o diagnóstico, Pai, mude o diagnóstico, salve esta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. E ao toque do chofar, Deus, nós declaramos, Senhor, ao toque deste chofar, a Tua palavra diz que o som do chofar é uma oração em silêncio. Então, ó Pai querido, ao toque do chofar essa noite, eu declaro, Senhor, que este som rasgará os céus, alcançará as regiões celestiais, onde, Senhor, operam os Teus anjos e também guerreiam com os Teus anjos todas as hostes malignas. Eu declaro que esta oração silenciosa ao som do chofar, ó Deus, rasgará os céus, alcançará as regiões celestes, e haverá confusão no arraial do inimigo, e eles baterão em retirada, deixando ali todas as chaves que aprisionavam, todas as chaves que estavam fechando portas, deixando ali todas as doenças, os dardos inflamados dos malignos, deixando ali tudo aos pés do Senhor. E os Teus anjos recolherão esses despojos, e o Teu povo será sarado, e o Teu povo será liberto, e o Teu povo será transformado, porque o Senhor é Pai. Aleluia. E nós não somos órfãos, em nome de Jesus. Aleluia.